Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia de Ramsés, a dama de Abu Simbel. Confio que vocês passaram bem a semana. Quero dar as boas-vindas aos novos inscritos no canal. Bem-vindos, sejam muito bem-vindos e muito obrigado pela companhia. E eu não tenho muita coisa para falar hoje não, tá bom? Já agradeci. Eu quero começar já. Tempo recorde? Capítulo 33. O menino de 7 anos aplicava a si próprio o preceito que o pai, que o recebera do seu avô, sempre aplicara. Dar um peixe a quem tem fome é menos útil do que ensiná-lo a pescar. Tentava, portanto, provar a sua habilidade batendo na água com uma vareta, de forma a dirigir a sua presa para a rede que o seu companheiro, tão esfomeado quanto ele, estendia ao pé dos altos papiros. De repente, o garoto os viu. Uma frota de barcos chegava do norte, e o que vinha à frente trazia em sua proa uma esfinge de ouro. Era o barco do faraó. Esquecendo o peixe e a rede, o aprendiz de pescador mergulhou no Nilo e nadou em direção à margem para prevenir a aldeia. Haveria festa durante vários dias. A imensa sala de colunas do templo de Karnak apresentava-se em toda a sua magnificência. Com a altura de 25 metros, as 12 colunas da nave central revelavam a força da criação emergindo do oceano primordial. Foi ali que Nebu, o grande sacerdote de Amon, avançando com o auxílio de sua bengala recoberta de ouro fino, veio ao encontro do casal real. Apesar do seu reumatismo, conseguiu curvar-se. Ramsés ajudou-o a erguer-se. Sinto-me feliz por revê-lo, majestade, e encantado por admirar a beleza da rainha. Estará se tornando um perfeito cortesão, Nebu? Não há qualquer esperança por este lado, majestade. Continuei a dizer o que penso, tal como acabo de fazer. Como vai a sua saúde? Tenho que adaptar-me à velhice, embora ela me torne as articulações dolorosas. Mas o médico do templo dá-me um remédio à base de salgueiro que me faz sentir melhor. Confesso que não tenho muito tempo para pensar no meu bem-estar. Tarefa bastante pesada essa que me confiou. Tendo em vista os resultados, tenho razão para estar satisfeito com a minha escolha. 80.000 funcionários cujas atividades o grande sacerdote distribuía, cerca de 1 milhão de cabeças de gado, uma centena de barcos de carga, 50 canteiros de obras em permanente atividade, uma imensa superfície de terras cultivadas, jardins, matas, pomares e vinhas. Esse era o universo de Karnak, o rico domínio de Amon. O mais difícil, majestade, é harmonizar os esforços dos escribas dos domínios, dos celeiros, dos da contabilidade e dos seus outros colegas. Sem uma autoridade superior, este pequeno mundo em breve se transformaria num caos, com cada um pensando apenas nos seus interesses. O seu sentido da diplomacia faz maravilhas. Apenas conheço 2 virtudes, obedecer e servir. O resto não passa de conversa fiada, e na minha idade já não há tempo para conversas. Ramsés e Nefertari admiraram cada uma das 134 colunas cuja decoração revelava o nome das divindades, que, sem exceção, o faraó apresentava oferendas. Aquelas hastes vegetais tornadas eternas pela pedra ligavam o solo, símbolo do pântano primordial, ao teto pintado de azul, onde brilhavam estrelas de ouro. Tal como Sete desejara, a imensa sala de colunas de Karnak encarnaria para sempre a glória do Deus oculto, revelando os seus mistérios. Tebas será uma simples escala, ou terá o privilégio de uma longa estada do casal real.
para conduzir o caminho rumo à paz, devo dar satisfação aos deuses, oferecendo-lhes templos em que gostem de residir e terminando a minha morada de eternidade e a de Nefertari. A vida que depositaram no nosso coração, eles a retomarão quando chegar a hora. Devemos estar preparados para comparecer diante deles, de forma que o povo do Egito não sofra com a nossa morte. Ramsés despertou a força divina no segredo do naus de Karnak e saudou a sua presença. Saudações a você que cria a vida, os deuses e os humanos, o Criador do meu país e das terras longínquas, a você que organiza as planícies verdejantes e a inundação. Todos os seres estão cheios de sua perfeição. Karnak começava a despertar. A luz do dia substituía a dos lampiões. Os ritualistas enchiam os vasos de purificação com água do lago sagrado, renovavam os pequenos blocos de incenso que perfumavam as capelas, guarneciam os altares com flores, frutos, legumes e pão fresco. Organizavam procissões para fazer circular as oferendas que se levariam todas para Maat. Só ela ressuscitava as diversas formas de vida. Só ela alimentava a vida graças ao perfume do orvalho que inundava a terra ao nascer do sol. Em companhia de Nefertari, Ramsés seguiu a avenida das procissões, ladeada de esfinges, a qual conduzia ao templo de Luxor. Em frente da coluna, um homem aguardava o casal real. Tinha o rosto quadrado, sólido, um antigo controlador dos estábulos do reino. Enfrentamo-nos e batemo-nos, recordou o rei e a esposa, e não deixo de me orgulhar por ter conseguido resistir-lhe quando ainda não passava de um rapaz. Depois de ter abandonado a carreira das armas, o Rude Bakren mudara muito. Tendo atingido o quarto escalão da hierarquia sacerdotal de Karnak, estava comovido até as lágrimas. Rever o faraó proporcionava-lhe uma alegria tão grande que nem sabia que palavras pronunciar. Preferindo que a sua obra falasse por ele, mostrou a impressionante fachada de Luxor, precedida por 2 elegantes obeliscos e vários colossos representando Ramsés. Sobre a bela pedra de arenito desenrolavam-se cenas de episódios da Batalha de Kadesh e a vitória do rei do Egito. Majestade, declarou Bakren com entusiasmo, a construção está terminada, mas a obra deve prosseguir. Estou à sua disposição. O casal real e Bakren entraram no grande pátio situado por trás da coluna e rodeado por pórticos de colunas entre as quais haviam sido erigidas estátuas de Ramsés contendo o seu Ka, a energia imortal que o tornava apto para reinar. O trabalho dos talhadores de pedra e dos escultores é admirável, Bakren, mas não posso mandá-los parar e tenciono até levá-los para um território difícil, talvez mesmo perigoso. Poderei conhecer o seu projeto, Majestade? Edificar vários santuários na Núbia, entre os quais um grande templo. Reúna os artesãos e consulte-os. Aceitarei apenas voluntários. O Ramsés I, o templo de milhões de anos de Ramsés o Grande, construído a partir de projetos do próprio rei, transformara-se num grandioso monumento, o maior da margem ocidental. Tinham sido utilizados granito, arenito e basalto para erguer pilones, pátios e capelas. Várias portas de bronze dourado delimitavam as diversas partes do monumento, protegido por um muro de tijolos. Shenar conseguira, ao cair da noite, entrar num armazém vazio. Munido de uma arma que Ofir lhe confiara e que esperava ser decisiva, o irmão de Ramsés esperou que as trevas se tornassem densas para se aventurar no espaço sagrado. Seguiu ao longo do muro do palácio em construção e atravessou um pátio. A alguns metros da capela dedicada a Sete, hesitou. Sete, seu pai. Mas um pai que o traíra ao escolher Ramsés como faraó. Um pai
que o desprezara e rejeitara, favorecendo a ascensão de um tirano. Depois de realizar o que havia planejado, Shenar deixaria de ser o filho de Sete. Mas o que interessava isso? Ao contrário do que afirmavam os iniciados nos mistérios, ninguém ultrapassava o obstáculo da morte. Nada absorvera Sete como absorveria Ramsés. A vida tinha apenas um sentido: conseguir o máximo de poder, não importa por que meios, e exercê-lo livremente, pisando e eliminando os medíocres e os inúteis. E pensar que milhares de imbecis começavam a considerar Ramsés um deus. Quando Shenar tivesse derrubado o ídolo, o caminho estaria aberto para um novo regime. Poria um fim a todos os rituais antiquados e governaria apenas em função de dois únicos eixos dignos de interesse: a conquista territorial e o desenvolvimento econômico. Logo que subisse ao trono, Shenar mandaria arrasar o Ramsés I e destruir tudo o que representasse Ramsés. Embora inacabado, o templo de milhões de anos já produzia uma energia contra a qual o próprio Shenar sentia alguma dificuldade de lutar. Hieróglifos, cenas esculpidas e pinturas vivas, todas afirmando em cada pedra a presença e a força de Ramsés. Não, tudo não passava de uma ilusão criada pela noite. Shenar libertou-se da letargia que sentia invadi-lo. Instalou o dispositivo preparado por Ofir e saiu do recinto do Ramsés. O templo de milhões de anos tomava forma. Crescia como um ser cheio de vigor, graças ao qual o reinado de Ramsés ia se construindo. O rei prestou homenagem ao edifício, que a partir daquele momento viria buscar a força de que se alimentavam o seu pensamento e a sua ação. Tais como Karnak e Luxor, mestres de obras, talhadores de pedra, escultores, pintores e desenhistas, haviam conseguido maravilhas. O santuário, várias capelas e seus respectivos anexos e mais uma pequena sala de colunas estavam terminados, tal como a construção reservada ao culto de Sete. Todas as outras partes do conjunto sagrado encontravam-se em canteiros de obras, sem contar com os armazéns de tijolos, a biblioteca e as habitações dos sacerdotes. Plantada no segundo ano do reinado, a acácia do Ramsés I crescera também com uma surpreendente rapidez. Apesar de esguia, a sua folhagem já produzia uma sombra agradável. Nefertari acariciou o tronco da árvore. O casal real atravessou o grande pátio sob o olhar respeitoso e maravilhado dos talhadores de pedra que haviam pousado o maço e o cinzel. Depois de conversar com o seu chefe de equipe, Ramsés interrogou sobre as dificuldades de cada um. O rei não esquecia as horas exaustivas passadas nas pedreiras de Gebel Silsilé, numa época em que desejava tornar-se talhador de pedra. O monarca prometeu aos artesãos um prêmio especial, vinho e vestuário de primeira qualidade. Quando o casal real avançava para a capela de Sete, Nefertari levou a mão ao coração e imobilizou-se. Um perigo muito próximo. Aqui, neste templo, espantou-se Ramsés. O mal-estar dissipou-se. O casal real foi se aproximando do santuário onde seria venerada para sempre a alma de Sete. Não empurre a porta desse santuário, Ramsés. O perigo está aí, por trás dela. Deixe-me agir. Nefertari abriu a porta de madeira dourada. Logo na entrada, um olho de cornalina quebrado em diversos fragmentos. Em frente da estátua de Sete, ao fundo da capela, via-se uma bola vermelha, formada por pelos de animais do deserto. Investida do poder de Ísis, a grande deusa da magia, a rainha reconstituiu o olho. Se o pé do rei tivesse tocado nos fragmentos do símbolo profanado, Ramsés teria ficado paralisado. Em seguida, Nefertari segurou a bola com a bainha do vestido, sem lhe tocar com os dedos, e levou-a para fora a fim de ser queimada. O mal-olhado, constatou o casal,
Eis o que tinham ousado fazer os seres vindos das trevas, desejosos de quebrar o laço que unia Sete ao filho, e assim reduzir o senhor das duas terras ao estado de um simples déspota, inteiramente privado dos ensinamentos sobrenaturais do seu predecessor. Quem, senão Shenar, pensou Ramsés, teria ido tão longe no caminho do mal com o auxílio de um mago vendido aos hititas? Quem, senão Shenar, se empenharia em destruir aquilo que o seu coração imensamente pequeno não podia conter? Fim do capítulo 33. Capítulo 34. Moisés hesitava. É verdade que deveria cumprir a missão que Deus o incumbira, mas tal obstáculo não ultrapassaria suas aptidões? Atualmente, não acalentava muitas ilusões. Ramsés não cederia. Moisés conhecia suficientemente o rei do Egito para saber que este não pronunciara palavras ao acaso, pois considerava os hebreus como parte integrante do povo egípcio. No entanto, a ideia do êxodo alimentava os espíritos, e a aceitação do profeta ia aumentando dia a dia. Muitos pensavam que as relações privilegiadas de Moisés com Ramsés facilitariam a obtenção de um acordo. Um a um, os chefes de tribo haviam se reduzido ao silêncio. Sem ter quem o contradissesse, Arão pudera, enfim, no último conselho dos anciões, apresentar Moisés como chefe do povo hebreu, reunidos na mesma fé e na mesma vontade. Esquecidas as divergências, restava ao profeta vencer apenas um único inimigo, Ramsés o Grande. Arão veio perturbar a meditação de Moisés. Há um oleiro que pede para ver você. Fale com ele. É a você que ele quer falar e a mais ninguém. Por quê? Promessas que ele fez no passado. Confia muito em você. Façam entrar. Com uma curta peruca negra presa por uma tira branca que lhe escondia a testa e deixava as orelhas livres, o rosto queimado e envolto por uma pequena barba e um bigode de pelos mal aparados, o visitante podia passar por um simples oleiro hebreu. No entanto, o vulto despertou as suspeitas de Moisés, pois o homem não lhe era desconhecido. O que quer comigo? Outrora, os nossos ideais eram os mesmos. Ofir e o próprio Moisés. Mudou muito. Sou procurado pela guarda de Ramsés. E ele não tem boas razões para isso? Não estou enganado, você é um espião hitita. É verdade que trabalhei para eles, mas a minha rede foi desmantelada e os hititas já não estão em condições de destruir o Egito. Portanto, mentiu. Apenas procurava utilizar-me contra Ramsés. Não, Moisés. Você e eu acreditamos num Deus único e todo-poderoso, e o meu contato com os hebreus convenceu-me de que esse Deus é Jeová, e nenhum outro. Considera-me tão estúpido para me deixar cair nessas belas palavras? Mesmo que se recuse a acreditar na minha sinceridade, servirei a sua causa porque é a única que merece ser seguida. Fique sabendo que não espero qualquer benefício pessoal, mas apenas a salvação da minha alma. Moisés ficou perturbado. Renunciou à sua fé em Atom? Compreendi que Atom não passava de uma prefiguração do verdadeiro Deus. Assim que descobri a verdade, renunciei aos meus erros. O que aconteceu com a jovem que você queria levar ao poder? Teve uma morte brutal que me provocou um imenso desgosto. E a guarda egípcia está me acusando de um crime horrível que não cometi. Vi nesta tragédia um sinal do destino. Hoje, você é o único que pode opor-se a Ramsés. É por isso que o apoiarei com todas as minhas forças. O que desejo, Ofir? Ajudar você a impor a fé em Jeová,
Nada mais. Sabe que Jeová exige o êxodo do meu povo? Aprove esse projeto grandioso. Se for acompanhado pela queda de Ramsés e pela difusão da verdadeira fé no Egito, ficarei muito feliz. Um espião não é sempre um espião? Já não tenho nenhum contato com os hititas, todos mergulhados em brigas de sucessão. Esse episódio da minha vida está esquecido. O futuro e a esperança agora são você, Moisés. Como pensa em ajudar-me? Não será fácil lutar contra Ramsés, mas a minha experiência de luta clandestina lhe será útil. Meu povo só quer sair do Egito e não revoltar-se contra Ramsés. Qual é a diferença, Moisés? A sua atitude parecerá irracional aos olhos de Ramsés e, como tal, ele a reprimirá. No seu íntimo, o hebreu teve que admitir que o mago líbio estava com a razão. Tenho de refletir, Ofir. Você é o chefe, Moisés. Permita-me dar-lhe apenas um conselho. Não tente nada durante a ausência de Ramsés. Com ele, talvez você possa negociar, mas os seus assessores, Amene e Serramana, sem esquecer a rainha-mãe Touia, não terão qualquer contemplação com o seu povo. Para manter a ordem pública no reino, ordenarão uma repressão sangrenta. Aproveitemos a viagem do casal real para desenvolvermos a nossa união, convencermos os indecisos e nos prepararmos para um conflito inevitável. A determinação de Ofir impressionou Moisés. Embora não estivesse decidido a aliar-se ao mago, poderia negar a pertinência das suas afirmações? O chefe da guarda de Tebas afirmou que seus homens não haviam poupado esforços para encontrar Shinar e os seus possíveis cúmplices. Ramsés dera-lhes os sinais do agressor que tentara, no Nilo, trespassá-lo com uma flecha, mas as investigações das forças da ordem haviam se revelado inúteis. Abandonou Tebas, afirmou Nefertari. Está convencida tanto quanto eu de que ele está vivo. Presinto uma presença perigosa, uma força das trevas. Será Shinar, o mago ou algum de seus sequazes? É ele, afirmou Ramsés. Tentou cortar para sempre o laço que me ligava a Sete a fim de me privar da proteção de meu pai. O mal olhado não terá qualquer eficácia. O fogo impediu-o de fazer mal. Graças a uma cola base de resina, reconstituímos o olho roubado dos tesouros do templo de Set em Ramsés. Os animais do deserto, cujos pelos formavam o olho vermelho, são criaturas de Set. Shinar tinha a intenção de destruí-lo utilizando a sua temível magia. Subestimou a qualidade dos seus laços com Set. Uma harmonia que deverei recriar todos os dias. A menor falha de atenção, o fogo de Sete aniquila aquele que considerava ter se tornado seu senhor. Quando partimos para o sul? Depois de termos nos encontrado com a nossa morte. O casal real dirigiu-se para o vale mais meridional da montanha tebana, denominado Lugar de Regeneração, ou Lugar dos Lótus. Seria nesse vale das rainhas que repousaria para a eternidade Touia, a mãe de Ramsés, e Nefertari, a grande esposa real. Seus túmulos haviam sido escavados sob a proteção do cume, domínio da deusa do silêncio. Naquele deserto esmagado pelo sol, reinava Hathor, a sorridente deusa do céu, que fazia as estrelas brilharem e o coração de seus fiéis dançar. Hathor, que Nefertari descobriu nas paredes do seu túmulo, na atitude de magnetizadora que oferece a energia da ressurreição a uma grande esposa real, eternamente jovem, com um toucado de ouro em forma de cabeça de abutre, simbolizava assim a Mãe Divina. Os pintores conseguiram reproduzir a beleza da doce de amor em formas de incrível perfeição. Esta morada lhe convém, Nefertari? Tantos esplendores,
Não sou digna de tal oferenda. Nunca houve morada de eternidade semelhante, nem nunca mais haverá. Você, cujo amor é o sopro da vida, reinará para sempre no coração dos deuses e dos homens. Osíris, de rosto verde, envolto num manto branco. Ra, o luminoso, coroado por um enorme sol. Khepri, o príncipe das metamorfoses com cabeça de escaravelho. Maat, a regra universal, bela e esguia jovem, tendo como único distintivo uma pluma de avestruz, leve como a verdade. As potências divinas haviam se reunido para regenerar Nefertari, no tempo e para além dos tempos. Em breve, nas colunas ainda vazias, um escriba da Casa da Vida traçaria os hieróglifos do Livro de Sair à Luz e do Livro das Portas, que permitiriam à rainha viajar pelos belos caminhos do outro mundo, evitando-lhe os perigos. Já não era a morte, mas o sorriso do mistério. Durante vários dias, Nefertari examinou as figuras divinas que habitavam a morada de eternidade, da qual ela se tornaria, no momento da grande travessia, a hóspede privilegiada. Familiarizou-se com o além da sua própria existência e partilhou um silêncio que no coração da terra tinha o sabor do céu. Quando Nefertari decidiu deixar o lugar dos lotos, Ramsés levou-a à grande planície, o Vale dos Reis, onde os faraós repousavam desde o início da 18ª dinastia. O casal real permaneceu longas horas nos túmulos de Ramsés, o primeiro do seu nome, e de Sete. Cada pintura era uma obra-prima, e a rainha leu, coluna por coluna, o livro do quarto oculto, que revelava as fases da transmutação do sol moribundo no jovem sol, modelo da ressurreição do faraó. Com emoção, Nefertari descobriu a morada de eternidade de Ramsés o Grande. Em pequenos potes, os pintores desfaziam os pigmentos minerais finamente esmagados, antes de animarem as paredes com figuras simbólicas que preservariam a sobrevivência do monarca. O pó colorido, misturado com água e resina de acácia, proporcionava-lhes uma extraordinária precisão de execução. A morada do ouro, a sala do sarcófago de 8 pilares, estava quase terminada. A morte podia acolher Ramsés. O rei chamou o mestre de obras. Tal como no túmulo de alguns dos meus antepassados, será aberto um corredor que penetrará na rocha e deixará ali a pedra bruta. Evocará o último segredo, que nenhum espírito humano pode conhecer. Nefertari e Ramsés tiveram a sensação de que acabavam de ultrapassar uma etapa decisiva, vindo juntar-se agora ao seu amor a consciência de sua própria morte, o despertar, e não o fim. Fim do capítulo 34. Capítulo 35. Serramana teve de mostrar-se paciente. Meba saíra de casa há mais de uma hora para assistir ao banquete organizado pela rainha-mãe Touia, preocupada em manter a coesão da corte na ausência do casal real. Em contato regular com Ramsés por intermédio dos mensageiros, a viúva de Sete estava satisfeita com o trabalho meticuloso de Amene e com o rigor de Serramana, que mantinha a ordem sem problemas. Entre os hebreus, a agitação parecia ter se acalmado. Mas o antigo pirata, confiando em seu faro, tinha certeza de que aquela calma precedia uma tempestade. É verdade que Moisés se contentava em manter conversações com os notáveis do povo egípcio, mas tornara-se indiscutivelmente o chefe dos hebreus. Além disso, muitos dignitários egípcios, conhecedores da fidelidade de Ramsés à amizade, consideravam aconselhável não hostilizar Moisés. Estavam convencidos de que, mais cedo ou mais tarde, o hebreu ocuparia de novo um posto importante e abandonaria suas confusas teorias. Meba, no entanto, encontrava-se na primeira fila de preocupações de Serramana. O sardo sabia que o diplomata roubara o pincel de Ká.
Mas com que intenção? O antigo pirata detestava os diplomatas em geral, e Meba em particular, demasiado mundano, demasiado elegante e demasiado ocioso. Um indivíduo como aquele possuía todos os dons naturais para a mentira. E se o pincel de K estivesse escondido na casa de Meba? Serramano faria confessar o roubo e o aristocrata seria obrigado a explicar as razões de tal gesto perante um tribunal. O jardineiro de Meba foi deitar-se, e os serviçais retiraram-se para suas moradas. O sardo dirigiu-se para os fundos da casa e chegou ao terraço. Deslocando-se com a leveza de um gato, ergueu o alçapão que dava para o celeiro, descendo com facilidade para os compartimentos principais. Serramana dispunha de boa parte da noite para finalizar a sua exploração. Nada, declarou o sardo carrancudo e mal barbeado. Essa busca era ilegal, lembrou-lhe Amene. Se tivesse dado resultado, esse Meba teria deixado de fazer mal às pessoas. Por que essa cisma com ele? Porque ele é perigoso. Meba perigoso? Ele só se preocupa com a carreira. E essa constante preocupação o fez esquecer todas as outras coisas. O sardo devorou com apetite uma porção de peixe seco, regado com um molho de sabor fortíssimo. Talvez tenha razão, disse com a boca cheia. O meu instinto, porém, garante-me que se trata de má res. Compete-me colocá-lo sob vigilância constante, pois sei que vai acabar cometendo um erro. Faça como quiser, mas nada de exagero. Moisés também devia ser colocado sob vigilância. Foi meu companheiro de universidade e de Ramsés também. Esse hebreu é um perigoso agitador. Você é o servidor do faraó, e Moisés revoltar-se-á contra o faraó. Não chegará a isso. Claro que chegará. Nas tripulações que comandei, eu identificava logo os indivíduos como ele. Não há nada igual para criar complicações. Mas o faraó e você recusam-se a me dar ouvidos. Conhecemos Moisés e somos menos pessimistas do que você. Um dia haverá de lamentar essa cegueira. Vá deitar-se. E cuidado para não se meter com os hebreus. O nosso papel é manter a ordem e não espalhar a perturbação. Acha estava alojado no palácio. Comia uma alimentação rústica, mas aceitável. Bebia um vinho de qualidade média e gozava da ternura muito profissional de uma louritita que o camareiro tivera a excelente ideia de lhe propor. Desprovida de qualquer pudor, a jovem desejava verificar pessoalmente a reputação que era atribuída aos egípcios de serem amantes maravilhosos. Prestativo, Acha fizera a experiência, ora ativo, ora passivo, mas com grande entusiasmo. Haveria forma mais agradável de passar o tempo? Uritexupe, admirado com a irreverência de Acha, sentia-se, no entanto, lisonjeado com a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros do faraó. Não significaria isso que Ramsés já o reconhecia como futuro imperador, a ele, o filho de Muatali? Uritexupe irrompeu no quarto de Acha no momento em que a louritita beijava o egípcio com intensa avidez. Voltarei depois, disse Uritexupe. Fique, pediu Acha. Esta jovem compreenderá que os assuntos de Estado por vezes passam à frente do prazer. A encantadora Hitita sumiu do recinto, e Acha envergou uma sofisticada túnica. Como está o imperador? Perguntou a Uritexupe. Seu estado continua o mesmo. Renova minha proposta. Deixe-me tratá-lo. Por que viria em auxílio do seu pior inimigo? A sua pergunta me deixa confuso. O tom de Uritexupe tornou-se cortante. No entanto, deve responder-me imediatamente. Os diplomatas não gostam de revelar os seus segredos de forma assim tão direta. O caráter humanitário da minha missão não o satisfaz? Exijo uma resposta verdadeira. Acha pareceu aborrecido. Pois bem, Ramsés aprendeu a conhecer Muatali.
Sente por ele grande estima e mesmo uma certa admiração. A doença de seu pai o preocupa. Está brincando comigo? Deduz então que não gostaria de ser acusado de ter assassinado seu próprio pai. Apesar da cólera que sentia crescer dentro de si, Uritexup não protestou. Asha tirou proveito daquela vantagem. Tudo o que se passa na corte hitita nos interessa. Sabemos que o exército deseja que a transferência de poderes se efetue com calma e que o próprio imperador possa designar o seu sucessor. É por isso que gostaria de ajudá-lo a recuperar a saúde aplicando os recursos da nossa medicina. Uritexup não podia aceitar tal oferta. Se Muatali recuperasse a fala, o mandaria para a prisão e confiaria o império a Hattusil. Como é possível estar tão bem informado? Perguntou a Asha. É difícil para mim. Responda a pergunta. Lamento, mas devo manter silêncio. Não está no Egito, Asha, mas na minha capital. Na minha qualidade de embaixador em missão oficial, não tenho nada a temer. Sou um soldado, não um diplomata. E estamos em guerra. Será isso uma ameaça? Desconheço a paciência, Asha. Portanto, comece a falar. Iria até a tortura? Não hesitaria um instante. Trêmulo, Asha apertou-se mais dentro da túnica. Poupará minha vida se eu falar? Ficaremos bons amigos. Asha baixou os olhos. Devo confessar-lhe que minha verdadeira missão consiste em propor uma trégua ao imperador Muatali. Uma trégua? Por quanto tempo? O máximo de tempo possível. Uritexup rejubilou. Quer dizer então que o exército do faraó estava exausto. Logo que aqueles malditos oráculos se tornassem favoráveis, o novo senhor do Hat lançar-se-ia de assalto ao delta. Depois, recomeçou Asha hesitante. Continue. Sabemos que o imperador hesita entre você e o irmão Hattusil no que se refere à sucessão. Quem o está informando, Asha? Conceder-nos-ia essa trégua se o poder fosse seu? Por que não utilizar a astúcia tão cara, meu pai? Pensou Uritexup. Sou um homem de guerra, mas não elimino essa possibilidade, a menos que ela enfraqueça o Hati. Asha descontraiu-se. Tinha dito a Ramsés que você era um verdadeiro estadista, e não me enganei. Se realmente desejar, conseguiríamos a paz. Claro, a paz. Mas não me respondeu a pergunta que lhe fiz. Quem está lhe passando informações? Oficiais superiores que fingem apoiá-lo. Na realidade, traem-no em benefício a Hattusil. A revelação teve sobre Uritexup o efeito de um raio. Com Hattusil, continuou Asha, não conseguiremos paz nem tréguas. Seu único objetivo é encabeçar uma vasta coligação como em Kadesh e esmagar as nossas tropas. Quero nomes, Asha. Tornar-nos-emos aliados contra Hattusil? Uritexup sentiu de repente os músculos tensos, como quando próximo de um combate. Utilizar um egípcio para se desembaraçar do seu rival, mas que estranha manobra do destino! Mas não deixaria passar semelhante ocasião. Ajude-me a eliminar os traidores, Asha, e obterá sua trégua e talvez até mais. E o diplomata começou a falar. Cada nome que ia revelando era como uma punhalada. Havia na lista alguns dos mais entusiastas partidários de Uritexup, pelo menos em palavras, e até mesmo oficiais superiores que combateram a seu lado, afirmando-lhe que já o consideravam o novo senhor do Hati. Lívido, Uritexup dirigiu-se em passadas pesadas para a porta do quarto. Mais um favorzinho? Acrescentou Asha. Poderia mandar a jovem amiga de volta para o quarto? Fim do capítulo 35. Capítulo 36. Percorrendo as pedreiras de granito de Assuã com Bakhen,
Ramsés reviu, na lembrança, o pai escolhendo as pedras boas que se transformariam em obeliscos e em estátuas. Aos 17 anos, o filho de Sete tivera a felicidade de descobrir esse espaço mágico guiado pelo faraó, em busca dos veios de granito de qualidade perfeita. Hoje era ele, Ramsés, quem guiava aquela exploração, devendo demonstrar também as mesmas qualidades de percepção de Sete. Ramsés utilizou a varinha mágica de Sete, que lhe permitia sentir nas mãos as correntes secretas da terra. O mundo dos homens não passava de uma emergência que brotara do oceano de energia, quando da primeira vez, e que a ele regressaria quando os deuses criassem um novo ciclo de vida. Tanto no subsolo como nos céus, verificavam-se constantemente metamorfoses cujos ecos podiam ser captados por um espírito atento. Aparentemente, as pedreiras eram um universo imóvel, fechado e hostil, onde o calor era insuportável durante uma boa parte do ano. Mas ali, o ventre da terra revelava-se de uma extraordinária generosidade, fazendo surgir à superfície um granito de inigualável esplendor. Era, por excelência, o material imperecível que faria viver para sempre as moradas de eternidade. Ramsés parou. Escavará aqui, ordenou a Bakhen, e trará para cima um monolito no qual talhará um colosso para o Ramsés I. Consultou os artesãos? Todos se apresentaram como voluntários para a Núbia. Tive que selecionar uma pequena equipe. Majestade, não pretendo parecer abusado, mas tenho um pedido a lhe fazer. Estou ouvindo, Bakhen. Aceitaria minha presença nessa expedição? Tenho uma boa razão para recusar. A sua nomeação como terceiro profeta de Amon de Karnak obriga-o a permanecer em Tebas. Eu não desejava essa promoção. Bem sei, Bakhen, mas o grande sacerdote Nebu e eu mesmo consideramos poder depositar um peso maior sobre os seus ombros. Será assistente do grande sacerdote, manterá a prosperidade dos seus domínios e velará pela construção do meu templo de milhões de anos. Graças a você, Nebu enfrentará mais despreocupadamente as dificuldades do cotidiano. Com o punho fechado sobre o coração, Bakhen jurou que assumiria os deveres do seu novo cargo. De grande intensidade, mas sem excessos que pudessem ser perigosos para os diques, canais e culturas, a cheia facilitava a viagem do casal real, da sua escolta e dos talhadores de pedra. O caos rochoso da primeira catarata desaparecera sob as águas agitadas das correntes e de redemoinhos que tornavam a navegação perigosa. Era preciso, especialmente, desconfiar dos desníveis bruscos, visíveis apenas no último momento, e das ondas violentas, capazes de virar qualquer barco cargueiro mal equilibrado. Assim, colocou-se em ação um luxo de precauções para preparar o canal, o qual levaria a flotilha real a ultrapassar sem perigo a catarata. Geralmente calmo e indiferente às agitações humanas, o matador revelava algum nervosismo. O enorme leão tinha pressa de partir para a Núbia, sua terra natal. Ramsés acalmou-o, afagando-lhe a espessa juba. 2 homens pediram para subir a bordo e falar com o monarca. O primeiro, um escriba encarregado da vigilância do nilômetro, apresentou seu relatório. Majestade, a cheia está atingindo 21 côvados e 3 palmos e 1/3. Nota de rodapé. Cerca de 11 metros, 275 centímetros. Voltando ao texto. Parece-me excelente. Perfeitamente satisfatória, Majestade. Este ano o Egito não terá qualquer problema de irrigação. O segundo personagem era o chefe da guarda de Elefantina, e sua intervenção foi bastante menos tranquilizadora. Majestade, a alfândega registrou a passagem de um homem correspondendo à descrição dada. Por que não foi detido? O chefe do posto estava ausente e ninguém quis assumir tal responsabilidade.
ainda mais que o homem não havia cometido qualquer infração. Ramsés conteve a cólera. E o que mais? O homem alugou um barco rápido para o sul. Declarou ser comerciante. Em que consistia o seu carregamento? Jarros contendo carne de vaca seca para os fortes da segunda catarata. Quando partiu? Há uma semana. Transmita os seus sinais aos comandantes das praças fortes e ordene-lhes que o prendam se ele se apresentar à porta de alguma dessas praças. Aliviado por ter escapado de uma punição, o guarda correu para transmitir as ordens. Shenar precede-nos na Núbia, constatou Nefertari. Considera prudente continuar a nossa viagem? O que temos a temer de um fugitivo? Está disposto a tudo. O seu ódio talvez o conduza à loucura. Não será Shenar que nos impedirá de prosseguir. Não subestimo a sua capacidade de fazer o mal, Nefertari, mas não tenho medo dele. Um dia ficaremos frente a frente e ele se inclinará perante o seu rei antes de ser castigado pelos deuses. Abraçaram-se, e este momento de comunhão reforçou ainda mais a determinação de Ramsés. Desconfiado, Setaou ia da polpa à proa, atravessava o barco, pulava para o seguinte, examinava os carregamentos, verificava os cordames, apalpava as velas, experimentava a solidez dos lemes. A navegação não era o seu prazer favorito e não confiava em marinheiros muito seguros de si. Felizmente, a administração fluvial mandara preparar um canal espaçoso, livre de escolhos e navegável, mesmo em período de subida das águas. Mas o encantador de serpentes não se sentia verdadeiramente em segurança, mas sim quando pisasse de novo em terra firme. De volta ao barco real onde tinha uma cabine reservada, Setaou verificou se não esquecera nada. Potes com filtros, pequenos vasos cheios de remédios sólidos e líquidos, cestos para serpentes de tamanhos diversos, trituradores, almofarizes, pilões, navalhas de bronze, saquinhos de óxido de chumbo e de limalha de cobre, ocre vermelho, argila medicinal, sacos de cebolas, compressas, potes de mel, garrafas. Não faltava quase nada. Entoando uma velha canção núbia, Lotus dobrava saiotes e túnicas arrumando-os em arcas de madeira. Estava nua por causa do calor, e os seus gestos felinos deslumbraram Setaou. Estes barcos têm estrutura sólida, disse ele agarrando-a pela cintura. Fez uma inspeção cuidadosa? Não sou um homem sério? Vai examinar os mastros mais de perto. Ainda não acabei as arrumações. Isso não é urgente. Não suporto a desordem. O saiote de Setaou caiu no chão da cabina. Será tão cruel que abandona um amante nesse estado? As carícias de Setaou tornaram-se mais ousadas para permitir que Lotus continuasse o seu meticuloso trabalho. Aproveita-se da minha fraqueza na hora em que vou rever a Núbia. Qual a melhor forma de celebrar esse momento maravilhoso se não fazendo amor? O cortejo de barcos de partida para o sul foi saudado por numerosa multidão. Alguns garotos mais intrépidos, auxiliados por flutuadores de juncos, seguiram no seu rastro até a entrada do canal. Quem poderia esquecer que o casal real havia oferecido à população um banquete ao ar livre durante o qual a cerveja correra à vontade? Verdadeiras moradias flutuantes, os barcos construídos para as viagens à Núbia eram ao mesmo tempo sólidos e confortáveis. Com um único mastro central e uma enorme vela presa por abundante cordame, dispunham de leme duplo, um a bom bordo e outro a este bordo. As aberturas das espaçosas e bem decoradas cabines tinham sido calculadas de forma a garantirem uma boa circulação de ar. Transposta a catarata, a flotilha retomou o seu ritmo de cruzeiro. Nefertari quis convidar Setaou e Lotus para partilharem um suco de alfarroba, mas os suspiros de prazer que saíam da cabine do casal
dissuadiram-na de bater na porta. Divertida, a rainha debruçou-se à proa ao lado de Matador, cujas narinas fremiam com o ar da núbia. A grande esposa real agradeceu às divindades por lhe proporcionarem tanta felicidade, uma felicidade que tinha por dever fazer e irradiar sobre o seu povo. Ela, a modesta e reservada tocadora de alaúde, destinada a uma obsoleta, mas tranquila carreira, vivia com Ramsés uma existência prodigiosa. Descobria-o todas as manhãs, e o seu amor crescia com a força serena de um elo mágico que nada e ninguém jamais conseguiriam quebrar. Se Ramsés tivesse sido agricultor ou furador de vasos de pedra dura, Nefertari o amaria com a mesma intensidade. Contudo, o papel que o destino atribuíra para ela e o marido impedia-a de saborear egoisticamente a sua felicidade. O casal real era forçado a pensar a todo instante nessa civilização que os seus predecessores lhe haviam confiado e que ele devia legar, mais bela ainda, aos seus sucessores. Não seria o Egito dos faraós uma associação de seres de amor, de fé e de dever, que tinham recusado a mediocridade, a baixeza e a vaidade, a fim de formarem uma cadeia de luzes humanas a serviço da luz divina? Quando o braço de Ramsés apertou contra si a grande esposa real, com aquela força cheia de doçura, a força que levou Nefertari a se apaixonar desde o seu primeiro encontro, a rainha reviu na memória, no mesmo instante, os anos passados juntos, misturando alegrias e provações. Alegrias e provações ultrapassadas, graças a essa certeza de serem apenas um em todas as circunstâncias. Com o simples contato do seu corpo, Nefertari soube que o mesmo fogo que lhe inflamava o coração também os transportava, a ela e ao monarca, pelos caminhos do invisível, onde a deusa do amor tocava a música das estrelas. Fim do capítulo 36. Muito bem, meus amigos, mais um final de capítulo apaixonado entre Ramsés e Nefertari. Aliás, eu acredito que esse livro seja o mais romântico de todos, que a gente vai acompanhar mais momentos de intimidade dos dois. Não só dos dois, né? Porque Setaol e Lotus também não param. Eita, amor gostoso! E uma característica legal desse escritor, desse autor, é que o romance, ele não é tão meloso, né? Ele traz a parte humana também, das dificuldades, das discussões, das dores, das perdas. Isso é muito legal. Traz a gente uma sensação de que é possível, porque os personagens são reais. Meus amigos, eu agradeço demais a companhia de vocês em mais essa leitura. Vou ficando por aqui, agradecendo de novo, de coração, a companhia de vocês, a dedicação e a disponibilidade de tempo de cada um de vocês para me acompanhar. A gente se encontra amanhã em Brumas de Avalon, sexta para Dom Pedro I, Dom Pedro a História Não Contada, ou de volta na semana que vem, quarta-feira, com Ramsés, a Dama de Abu Simbel. Um grande beijo, tchau!